Olá, querido, bem-vindos à terceira aula da EBD Digital, né? Estudo para o batismo. Queremos que você esteja preparado para esse ato de fé na sua vida. Hoje iremos falar aqui da doutrina da Trindade, né? Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que temos que conhecer isso? Porque se nós tirarmos a divindade de Cristo Jesus e do Espírito Santo, nós perdemos a palavra de Deus, nós perdemos a salvação, nós perdemos a obra vicária de Cristo Jesus, que alcança toda uma humanidade e supre a necessidade de justiça de um Deus Todo-Poderoso. Nós temos que compreender claramente isso e que nós não temos semideuses, nós temos o Deus verdadeiro, que é único e trino, ok? E daí nós vamos dar uma olhadinha nisso aí, tá? Então, Deus trino, certo? É um só Deus, vivo e verdadeiro, ok? Perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Os atributos de Deus. Deus é perfeito. Deus, agora eu vou usar o termo se manifesta por não ter um termo melhor, irmãos, tá? Ele é Pai, que é Criador, sustentador e Pai daqueles que creem, certo? São adotados como filhos enxertados na videira. O Espírito Santo, que ilumina, convence do pecado, habita no crente e o cela, o penhor da nossa salvação, Efésios vai nos dizer. Somos marcados com o Espírito Santo de Deus para a manifestação e salvação no dia do Senhor. Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, verdadeiro, Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, mediador e o único mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor, né? Então aí nós temos, irmãos, só para dar uma noção, lembrando que isso não é um curso de teologia, mas é os primeiros passos para nós compreendermos a nossa fé, e a nossa fé vem pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós cremos porque ele nos deu o dom de crer, mas nós desenvolvemos a nossa maturidade conhecendo e vivendo a vida de Cristo Jesus. E a história da igreja nos traz isso aí, um crescimento progressivo do pensamento, né? Para que nós pudéssemos entender e chegar à verdade, irmãos. Temos aí Tertuliano e Orígenes em 184 a 254, são os precursores do pensamento teológico também, são muitas vezes, erraram, tiveram heresias, mas foram os primeiros sempre erram, é assim, e assim é com a gente. Vá tentar fazer uma coisa pela primeira vez, ver se você não vai errar. Aí quando passar 20 anos, alguém vai dizer, bah, olha lá, o Valmir fez aquilo lá a primeira vez, olha o que ele fez, né? Parece, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Cara, a gente erra as primeiras vezes, até a gente aprender, até a gente dominar, até a gente saber, e muitas vezes a gente acaba a vida sem saber, né? Porque muitas vezes não nos é dado a graça, né, de chegar a um pleno conhecimento. Mas a gente tem que ter a fé e se manter firme. E falando nisso, queridos, eu quero indicar um livro para vocês. É esse livro, Sobre Ombros de Gigantes, né? Da editora, só deixa eu ver aqui, Monergismo, certo? Do Michael Reeves, certo? Introdução aos Grandes Teólogos, de Lutero a Parker. Por que eu quero indicar esse livro? Porque a gente não pode se esquecer que o que a gente sabe hoje foi construído com muito sangue, suor e estudo por homens que não tiveram nem um terço do que nós temos hoje. Hoje nós temos aí a internet, temos livros escritos, obras maravilhosas, temos IA, temos isso e aquilo que vão nos auxiliar, mas, queridos, eles não tinham nada.
e vou te dizer, eram sumidades, eram pessoas extremamente qualificadas. Então não esqueça, sempre acreditar as coisas, você aprendeu, acredite. E eu quero aproveitar para acreditar também, esse resuminho aí eu tirei desse livro aqui, Manual de Teologia Sistemática, eu já apresentei no primeiro vídeo, que é do Zacarias de Aguiar Severa. É a teologia sistemática, o manualzinho mais simples que eu conheço, né? E bom para treinar para sua igreja aí, para você aprender, ok? Então vamos lá. Tertuliano e Orígenes, né? Aí subordinacionista. O que ele estava? Ele veio com essa teoria, né? Ele subordinou Cristo ao Pai e o Espírito Santo a Cristo, como se houvesse um degrau aí, certo? Como que Deus fosse o maior, com mais poder, Jesus subordinado a ele e o Espírito Santo subordinado a Jesus, né? Hoje a gente sabe que é uma visão errada, mas se lembra que eles foram os primeiros, tá? Sabélio, no terceiro século, né? Monarquianismo, né? Ou sabelianismo, certo? Só Deus é o monarca. O que ele falou? Se apavorou. Então agora vai virar um politeísmo aí. Vamos voltar à Grécia Antiga, vamos adotar agora as coisas dos romanos, tem um monte de Deus. Deus não, só Deus é o monarca, só ele é o rei, e vamos parar com essa visão aí, né? Mais ou menos esse era o medo e o pensamento dele. A Log, né? Que daí já vem com o monarquianismo dinâmico, rejeitava a noção de trindade e a cristologia do Logos, né? Ele não aceitava o Logos, Cristo, né? Para ele, Cristo era um homem revestido do Espírito Santo, um homem ungido, não era Deus, certo? Já outro tipo de monarquismo, né? Madelista, né? O que ele faz? O Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam modos sucessivos de manifestações da mesma divindade, como se fossem apenas manifestações. Por isso que eu tive dificuldade de usar a palavra se manifestou, né? Porque tem essa visão totalmente herética aí, e que tira o quê? De Deus, de Cristo, a identidade, né, de um ser, torna eles uma força, torna eles uma máscara para determinados momentos. E não é assim que a palavra de Deus nos diz, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa e Deus é uma pessoa, se manifestam como uma pessoa 100%. Então, essa visão também não serve, né? Arianismo, né? Ário, no quarto século, né, negava que Jesus e o Espírito Santo tivessem a natureza idêntica ao do Pai, né, homo, mas semelhante, homoi, perdão. O Filho, primeira criação do Pai, e o Espírito, primeira criação do Filho, né? Então, ele vai mais longe, já o pensamento filosófico já alcança outros níveis aí, né? Uma teologia muito louca, tá? Ele foi muito combatido. Aí no Concílio de Nicéia, em 325, vem já o decreto, né? Onde ele foi muito combatido ali. O Filho é da mesma essência que o Pai, tá? É coessência, né? É o mesmo Deus, o mesmo Filho, né? E o mesmo Espírito. Aí nós temos o Concílio de Constantinopla, em 381, né? A afirmação da divindade do Espírito Santo, né? Ok? E daí da procedência, né? Do Pai e do Filho, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Faz essa união, ok? Vamos lá? E para terminar aqui, Agostinho, dando mérito a Agostinho, né? Que ele foi o que mais bem elaborou essa doutrina da Trindade no Ocidente. Ele eliminou todas as subordinações, ok? Isso é, tratar o Filho e o Espírito como inferior ao Pai. Agostinho insiste que a ação da Trindade como um todo pode ser discernida através das ações de cada uma das pessoas. Assim, a humanidade não era meramente criada à imagem de Deus, ela é criada à imagem da Trindade.
Vamos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? Então a gente tem pelo menos um vislumbre. E uma coisa que eu quero ressaltar, irmãos, é que nós estamos falando de um Deus que está fora do tempo, fora da matéria, né? Fora do espaço. É o Deus criador de todas as coisas, que chama à existência aquilo que não existia, que pelo poder da sua palavra as coisas são criadas. O todo soberano, o que criou todas as coisas e deu um nome e chama as estrelas pelo nome. Nós estamos tentando compreender um Deus maior que tudo que existe. O único Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não, irmãos, se surpreenda por não ficar muito claro sobre a Trindade. É uma coisa alta demais. Nós vamos sim exercitar a nossa mente para buscar compreender o máximo que nós podemos, mas teremos coisas que só estando diante do Todo-Poderoso saberemos. Mas mantenha a fé, mantenha a firmeza e se lembre, Jesus Cristo é o Senhor, o Deus vivo, 100% homem, 100% Deus. E graças a isso, nós somos salvos. Aleluia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.